Sabe aquele gosto amargo deixado pelo fim de Game of Thrones? Pois é, finalmente tem potencial para desaparecer. Olá, eu sou o Alexandre e esse é o canal do Cine Alerta. Antes de começar esse vídeo, eu queria só deixar claro algumas coisas. Eu não sou um fã dos livros, eu não conheço a literatura do George R.R. Martin a fundo, então sou apenas um espectador de Game of Thrones que gostava muito da série e que agora pretende acompanhar a sua série derivada. Então tudo que eu sei até aqui de Game of Thrones é o que me foi mostrado na série original e claro, fruto de algumas pesquisas que fui fazendo enquanto assistia a série original sobre a história dos personagens, até porque a gente gravava podcasts aqui no Cine Alerta sobre as temporadas. A gente inclusive gravava minicasts de cada episódio de Game of Thrones, por muito tempo a gente fez isso, né? Então isso aqui é o ponto de vista de alguém que é muito fã da série e que provavelmente vai ser surpreendido por coisas que os fãs dos livros não serão. E como isso aqui é um vídeo de primeiras impressões, também não vai ter spoilers. Afinal, eu tô aqui para falar com você que talvez ainda nem tenha assistido House of the Dragon e quer uma indicação, quer saber se vale a pena. Então, vamos lá, vamos saber se vale a pena, né? Não é exagero dizer que House of the Dragon era uma das estreias mais esperadas de 2022, né? O gosto amargo deixado pelo fim de Game of Thrones não é algo que ficou só na boca dos fãs, mas que aparentemente ficou inclusive na boca de George R.R. Martin, o autor dos livros e agora co-criador dessa série da HBO e que também está disponível no HBO Max. Nesse primeiro episódio, nesse primeiro momento, a gente percebe uma tentativa muito grande da série em trazer de volta aquela sensação da primeira temporada de Game of Thrones. Claro que a comparação é inevitável, embora sejam séries que talvez vão por caminhos diferentes. Em Game of Thrones, a gente teve toda uma preparação para uma grande batalha que culminou na última temporada, nas duas últimas temporadas, com grandes batalhas, na verdade, em vários cenários diferentes, mas claro que batalhas interligadas, né, levando ao desfecho. Aqui, a gente sabe que também teremos uma preparação para um conflito, não necessariamente batalha. Acredito que teremos em algum momento da série um foco nisso, mas aqui temos muitos conflitos, que é o que marcou Game of Thrones no começo. E esses conflitos vão levar a situações que a gente ouviu falar. Claro que quem lê os livros sabe muito bem do que a série se trata. A gente tem aqui um momento 170 anos antes do nascimento da Daenerys, né, que a gente viu o desfecho dela em Game of Thrones, mostrando um período governado pelos Targaryen, né, quando os Targaryen ainda era uma dinastia que sentava ali no Trono de Ferro. E dentro desse cenário a gente tem o rei Viserys indeciso quanto à questão de sua sucessão, indo para um caminho diferente do que o reino está acostumado quando o Viserys declara que é a sua filha a sucessora, num mundo em que normalmente os sucessores eram os príncipes e não as princesas, o que gera o conflito com o seu irmão, né, o irmão do rei, né, o Daemon Targaryen. E ao longo dessa primeira temporada é isso que a gente vai ver. As maquinações políticas envolvendo a sucessão e os conflitos e consequências que isso vai trazer para o reino. Então temos aqui um cenário, um terreno muito conhecido dos fãs da série e também dos livros, obviamente, mas a gente tem que saber separar as coisas, né? Aqui a gente está falando de um derivado de uma série de TV de extremo sucesso que não necessariamente fez com que seus espectadores fossem atrás dos livros. E a HBO trazendo todo aquele cuidado habitual, toda aquela atenção aos efeitos visuais, a direção de arte, a direção de fotografia, né, dando para a série uma unidade muito grande com o que a gente estava acostumado com Game of Thrones. Isso é inegável, pelo menos nesse primeiro momento, e eu acredito que a tendência é que melhore, né? Afinal de contas foi o que aconteceu com Game of Thrones também. A primeira temporada já era muito boa, mas a partir da segunda a gente viu ali um cuidado ainda maior, né? Óbvio, aumentou o orçamento, e a partir das outras temporadas a gente sempre ia vendo coisas muito mais absurdas em comparação com o que a gente estava acostumado a assistir na televisão, né? Em determinado momento de Game of Thrones a gente tem ali os dragões muito bem feitos. E aqui em House of the Dragon, é óbvio, temos vários dragões, cada um deles, pelo menos os que aparecem no primeiro episódio, cada um deles muito bem definidos, né? Com características muito próprias. Vamos esperar aí que provavelmente teremos ainda mais oportunidades
de ver dragões diferentes, né? Uma das coisas que faz o espectador ter certeza de que está assistindo uma série no universo de Game of Thrones é a violência, a intriga política, o sexo e coisas como insinuação de incesto. E nesse primeiro momento, tudo isso de fato está gritando para o espectador: você está diante de Game of Thrones da forma mais clássica, entre aspas, aí, clássica no sentido de que está muito próximo daquela estreia lá da primeira temporada da série principal. Mas tem uma coisinha aqui em House of the Dragon que eu devo dizer que faz com que essa estreia não seja tão atraente quanto foi a estreia de Game of Thrones, que é o elenco. Não me entendam mal, o elenco é formado por grandes nomes muito competentes, atores muito bons, mas fica muito difícil quando a gente compara, e é até ruim comparar justamente por conta disso, não levar em conta o carisma do elenco de Game of Thrones, principalmente o elenco da primeira temporada, né? A forma como a gente foi introduzido ao Ned Stark, vivido pelo Sean Penn, ao Tyrion, né, vivido pelo Peter Dinklage. Aqui, nesse primeiro momento, a gente não tem nenhum personagem que consiga trazer o mesmo peso dos principais personagens de Game of Thrones. Isso foi uma das coisas que mais me incomodaram enquanto eu estava assistindo o primeiro episódio. A não ser o Matt Smith fazendo o Daemon Targaryen, o Paddy Considine, que vive o Rei Viserys, e o Rhys Ifans, que faz o Otto Hightower, que é a mão do rei, que estão bastante confortáveis com o papel, e principalmente o Viserys, que é um personagem muito diferente do que a gente está acostumado a ver a respeito dos Targaryen, porque ele parece ter uma honra interna, um senso de honra interno muito grande. Não sei se isso vai continuar. Gente, eu não sou um leitor dos livros, então provavelmente se você conhece o personagem dos livros, deve estar pensando, você ainda tem muita coisa para ver. Mas nesse primeiro momento, me pareceu um personagem realmente que tem um senso de honra natural ali, que tem um amor pela esposa, que é muito diferente dos Targaryen, que a gente ouviu dizer em Game of Thrones e até viu em Game of Thrones. Já o Daemon é mais próximo do que a gente está acostumado mesmo, né? E o Matt Smith, apesar de ser muito carismático, o Considine é um personagem que não necessita de carisma, porque o Viserys é realmente um personagem mostrado como um rei cheio de dúvidas, que levanta muitas questões, levanta questões até quanto ao uso do dragão, que é algo que politicamente pode até fazer ali uma referência ao uso de armas de destruição em massa, né? Afinal de contas, você tem mesmo o direito de usar um ser que mal consegue ser controlado, e a série, em vários momentos ali nesse primeiro episódio, mostra a dificuldade de se controlar um dragão. Ele levanta essas questões, ele é um personagem um pouco diferente. Já o Daemon é um personagem que exige carisma, e o Matt Smith consegue transmitir isso muito bem. O restante do elenco, e aí eu tenho certeza que ao longo da temporada a gente vai se acostumar a eles, porque, como eu falei, são bons atores, nesse primeiro momento ainda não conseguem transmitir o carisma necessário para que a gente se afeiçoe a eles, embora, como o velho ditado sempre diz, não se afeiçoe a ninguém em Game of Thrones. Eles podem morrer a qualquer momento e, o pior, podem se mostrar pessoas completamente horríveis, né? Aliás, nessa questão de personagens se revelarem pessoas horríveis, a gente não pode se esquecer que isso aqui é uma série baseada na família Targaryen. E embora Game of Thrones não faça tanta distinção de heróis e vilões, pelo menos não da forma como a gente está acostumado, os Targaryen são, de certa forma, muito próximos de definições que a gente tem de vilania. Então, é óbvio que os personagens aqui vão demonstrar ao longo da temporada características muito peculiares e que provavelmente façam com que a gente se apegue a eles pelos motivos errados, o que não tem problema algum. Se você sabe definir o que é certo e o que é errado, não tem problema algum se apegar a personagens vilanescos, né? Não é à toa que séries como Breaking Bad fazem tanto sucesso. Um dos momentos mais impactantes desse início de temporada é o momento que mostra o nascimento do provável novo herdeiro, entrecortado com cenas de violência extrema em um festival que é ali feito para honrar, inclusive, a sucessão do rei. Em determinado ponto, uma personagem, que eu nem vou dizer qual é, ela comenta, né? Será que faz sentido a gente comemorar o nascimento do novo rei em volta de tanta violência? E é exatamente esse o ponto, né? É discutir justamente isso. Existe uma coisa que acontece ali que parece até uma certa punição por se festejar, por se glorificar tanto a violência num reino que nitidamente está oferecendo para os seus súditos, para o seu povo, um mero espetáculo que, de fato, glorifica, amplifica a violência e faz com que isso seja colocado para fora
das piores formas. Esse primeiro episódio foi dirigido pelo Miguel Sapochnik, que é já um diretor famoso dentro de Game of Thrones, né? Trouxe ali vários momentos icônicos da série principal e que, além de dirigir o episódio, é também um dos produtores da nova série, trazendo essa familiaridade que eu comentei no começo do vídeo. Outra coisa que traz familiaridade com Game of Thrones é a trilha sonora do Ramin Djawad, como sempre, muito competente. Um compositor incrível, inclusive que a HBO não dá férias pro cara, né? Ele acabou de entregar Westworld e agora já tá aqui com Game of Thrones. Olha só, o cara não teve sossego e ele consegue criar temas muito distintos. E ao longo desse primeiro episódio faz muita referência aos temas clássicos de Game of Thrones, muito reconhecíveis ali pelos fãs. Mais uma coisa que eu devo apontar é que House of the Dragon, apesar de realmente fazer muitas referências à série principal e tentar a todo momento chamar a atenção do público que já conhece esse universo, ela também funciona perfeitamente para quem não conhece Game of Thrones. Eu acho que vai trazer muita gente que na época não tinha se empolgado para assistir, ou que talvez tenha pego a conversa já no meio do caminho, que realmente não quis assistir, mas agora tem a chance de começar algo do zero, começar uma história nova. Ela tem sim muito potencial para atrair novos espectadores, porque ela não usa a série principal como fio condutor, ela não faz disso algo crucial para você gostar dessa empreitada nova aqui, desses novos personagens. Inclusive, talvez, se você nunca assistiu Game of Thrones, pelo menos o que eu falei sobre o elenco é algo que talvez não te afete tanto. Como eu falei, a comparação é inevitável, mas se você não tem a base da comparação, talvez você consiga já nesse primeiro episódio, se apegar a alguns personagens e compreender a função de cada um ali, tão bem talvez quanto o espectador que já conhece Game of Thrones e que na época da estreia da série, de pronto, de imediato, já se afeiçoou a boa parte do elenco principal. Enfim, temos aqui uma série com um início bem sólido, com uma trama muito envolvente, cheia de ramificações, com muitos pontos a serem discutidos, e que eu acho que vão dar muito pano para manga ao longo dos próximos 9 episódios. E eu espero que até lá a gente só tenha elogios para fazer para a série. Game of Thrones foi uma experiência muito boa, pelo menos até a penúltima temporada. Na última, e até na própria penúltima, a gente começou a ter ali uma queda muito grande de qualidade, que se estendeu de forma inacreditável para a última temporada, algo que, de fato, fez com que muita gente torcesse o nariz até mesmo para essa nova série. Mas, pelo que foi mostrado até aqui, ela tem muito potencial para nos assegurar de que o mundo de Game of Thrones agora está em mãos melhores, uma vez que tem envolvimento do próprio George R.R. Martin, né? Vamos ver onde isso vai dar, vamos ver se realmente essa primeira temporada vai trazer de volta aquele gosto muito bom que Game of Thrones nos deixava, embora sempre mostrando coisas horríveis de serem vistas, né? Mas enfim, faz parte do que é a narrativa de Game of Thrones. Agora eu quero continuar esse papo aqui com você na área de comentários. Fala aí o que você achou da estreia de House of the Dragon. Além disso, se você ainda não assistiu, me fala se eu consegui te convencer a pelo menos dar uma chance para essa primeira amostra aí do que vai ser essa série. E também compartilhe esse vídeo com quem você conhece e que está aí meio na dúvida se vale a pena mesmo ver a série. Vamos lá, vamos trazer mais gente para o canal do Cine Alerta. E se você gosta do conteúdo do Cine Alerta, você pode ajudar a gente a manter esse conteúdo no ar e também a manter a produção desse conteúdo em padrim.com.br/cinealerta. Entra lá, tenho certeza que tem um plano que cabe no seu bolso, que ajuda a gente não só a manter o nosso canal aqui no YouTube, mas também os podcasts que você confere lá no Spotify. Você também pode ajudar a gente toda vez que fizer suas compras na Amazon a partir de um dos links que eu deixo aí embaixo na descrição do vídeo. É isso. Valeu pela audiência e até a próxima!